Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre, o filme de Missão Impossível, o acerto final. Esse vídeo aqui é uma análise sem spoiler nenhum, então pode ficar tranquilo. Você que ainda não viu o filme, que tá com vontade de ver, pode ficar tranquilo porque aqui eu só vou falar da minha análise crítica, um pouco mais sobre o filme aí. E, amanhã sai a análise com spoiler aí do filme, pra você que já viu, pra você que quer ver a minha análise. Então pode ficar tranquilo que esse vídeo não tem nada de spoiler, tá? Eu vou falar da minha nota, da nota da crítica, da nota do público e, óbvio, comentar sobre o filme, Vou começar falando sobre notas, galera. Vamos lá, O filme, ele teve uma aprovação de 80% pela nota da crítica, uma nota muito boa, enquanto do público uma nota de 89% de aprovação. Uma nota melhor ainda, E a minha nota para o filme vai ser 8.5 de 10. Exatamente, eu fiquei muito em dúvida entre 8.5 e 9, mas eu dou 8.5 de 10 porque, os erros ali que acontecem dentro do filme eram bem fáceis de se resolver, E acaba ficando uma coisa bem pesada ali, sabe? Pesou bastante pra nota do filme e para a própria história do filme. E eu já vou começar falando sobre essa questão de história, galera. Vamos lá. Missão Impossível: O Acerto Final é o filme perfeito para encerrar a franquia de Missão Impossível. Ué, mas não é o melhor filme da franquia. Não é 10, sabe? Por que é o filme perfeito para encerrar essa franquia de Missão Impossível? Assim, galera, não é o melhor filme da franquia. É com certeza um dos melhores, tá? Isso eu posso garantir com vocês. Mas é o filme perfeito para encerrar a franquia de Missão Impossível porque é um filme que ele entrega uma história muito boa, uma história que se liga com literalmente todos os filmes da franquia de Missão Impossível. Todos. Ah, mas eu não vi todos os filmes da franquia de Missão Impossível, eu não vou entender então o filme. Fica tranquilo, porque o filme ele é tão bom nesse quesito de explicações, que ele consegue ligar vários elementos da franquia de Missão Impossível pra encerrar de vez essa franquia, e ao mesmo tempo é um filme novo, entende? Então, você que nunca viu e tá vendo pela primeira vez Missão Impossível sendo, o último filme da franquia, você vai conseguir entender a história do filme tranquilo, você vai até conseguir entender algumas coisas de filmes anteriores que você não viu, entende? Porque o filme explica isso muito bem. E esse foi um ponto muito interessante, porque o filme ele explica tudo muito bem. Seja na própria história do filme mesmo, desse oitavo filme, ou também em explicações que a gente tinha deixado no ar no sétimo filme em 2023, até outras questões de filmes anteriores. Esse filme serve realmente para fechar essa franquia. E isso foi um detalhe muito interessante, porque nós temos muitas franquias que tem o último filme e deixa ainda muitas coisas em aberto. E aí tem gente que pede mais filme pra franquia, pra explicar tal coisa. Não, Missão Impossível: Acerto Final é o acerto final, sabe? É um filme pra dar o desfecho a tudo que ficou, nem que seja um pouquinho aberto, nós temos isso, E a história é muito, muito autêntica e muito boa, sabe? Porque o filme ele não precisa ter uma história absurdamente mirabolante, uma história genial por trás. Não, é um filme básico, tá? Um filme básico, do jeito que a gente gosta de Missão Impossível, com as características de Missão Impossível, e que serve para ser esse desfecho final pra franquia, tanto em questões de explicação, tanto no próprio filme mesmo, no personagem. O filme inteiro honra todos os filmes de Missão Impossível, honra cada detalhe dos filmes. Então é um filme perfeito, como eu falei, para encerrar essa franquia, Cara, as atuações estão muito boas e a gente consegue perceber esse empenho que o Tom Cruise teve no filme, sabe? Esse empenho que ele teve em dar esse último gás aí de interpretação do personagem do Ethan Hunt, sabe? É muito bom esse empenho que ele tem. A gente sabe, Isso não é spoiler, a gente sabe que muitas das cenas de ação ele fez por ele mesmo, não foi com um dublê, e isso deu uma vida ainda maior para o filme, sabe? Principalmente para as cenas. É um filme lindo, sabe? Lindo mesmo, em questão fotográfica.
filme. Eu não esperava em nenhum momento assistir Missão Impossível Acerto Final que tenha uma fotografia muito boa. Eu não esperava isso. E o filme entrega uma fotografia muito boa, entrega muita nostalgia, muitas emoções, principalmente emoções dentro do filme e também, né, óbvio, pra fora, né? É um filme que lida com bastante coisas, lida com sentimentos, lida com tristezas, lida com felicidade, lida com ganhos, com perdas. Então é um filme que mexe bastante com mesmo, assim, sabe? Aquela tensão que é passada adiante, sabe? Todo filme de Missão Impossível tem que ter aquela tensão, todo filme tem que ter aquele frio na barriga, aquela adrenalina, e esse filme não é diferente, Nós temos 2 horas e 40 de filme, né? De pura adrenalina, de pura tensão, de puras cenas que você fica com um frio na barriga só de assistir, e isso é muito bom, porque, cara, isso dá essa conectividade do público com quem tá vendo, com o filme, né? Com o espectador e com o filme. Dá essa ligação entre os dois, né? E isso ficou muito bom. Essas cenas de ação também são muito bem coordenadas, sabe? A gente sabe que o Tom Cruise, ele coordena todas as cenas de ação do filme, ele é o produtor também de Missão Impossível, então isso faz parte daquela frase que eu falei, né? Do empenho do Tom Cruise. A gente consegue notar, né? É notável. É notório, né? Esse empenho do Tom Cruise em tudo, sabe? Ele queria, de fato, terminar essa franquia muito bem. E é o que acontece, né? Termina muito bem essa franquia, sabe? E principalmente, né? A história, ela é tão boa que ela é atual, sabe? Exatamente. A história, ela é muito versátil, sabe? A gente não tem uma parada retrógrada, a gente não tem uma parada que é fechada naquilo ali, é parada na mesma coisa, sabe? Isso, inclusive, é uma característica muito boa da própria franquia inteira de Missão Impossível. Nós temos em cada filme uma história nova, uma história autêntica, uma história que não precisa ficar se prendendo, sabe, a coisas da franquia, coisas de filmes passados. Por mais que esse filme tem muitos detalhes, muitas referências, muitas coisas que remetem a filmes anteriores da franquia, né, e honram mesmo esse final de franquia, é uma história própria e uma história muito atual, uma história que a gente consegue perceber que tem traços até na sociedade atual. Essa história pode ser, né? A gente pode ver que cara, a ficção imitou a vida, né? A gente fala que a vida imita a arte. No caso, a arte imitou a vida nesse filme, né? Nós temos essa história muito atual, com detalhes muito atuais, sabe? E que a gente tá caminhando para coisas muito parecidas com o que o filme trouxe. Então, além de ser, né, um filme só de Missão Impossível, com cenas de ação, que não sei o que, com tensão, é um filme com uma história interessante, sabe? Uma história que se liga ao mundo atual, se liga à história de Missão Impossível, sabe? Eles conseguem fazer essa ligação muito boa, eles conseguem se atualizar nas coisas que estão acontecendo no mundo atual e que com certeza, né, tem impacto para esse filme de Missão Impossível. É até uma crítica social mesmo, esse filme tem bastante crítica social. Pessoas estão lidando com essas inovações, lidando com tudo de novo que nós temos no mundo atual. Então isso também ficou muito interessante. E assim, questões de ponto negativo, galera, eu acho que o filme como eu falei, a minutagem do filme é perfeita, sabe? Como eu falo, eu já falei isso aqui várias vezes no canal, eu sempre vou defender filmes com minutagem grande, sempre, porque na minha opinião o filme tem que ter no mínimo aí, sabe, 2 horas e 40, pra ele poder explicar tudo direitinho, sabe, e o filme tem isso, e por ser um filme de fechamento de franquia, não poderia ser diferente. Só que, galera, eu acho que o filme ele perde bastante tempo, sabe? Ah, mas o filme tem 2 horas e 40, ele poderia perder um pouquinho de tempo, beleza, poderia. A história, ela é muito básica, que eu digo, né, não é uma coisa ruim, é uma história fácil de ser contada, entende? Então, eles não precisariam se prender muito a essa questão de ir contando a mesma história toda hora. Não, isso aqui tava tranquilo. Só que o filme ele perde tempo não só com cenas desnecessárias, mas também com personagens desnecessários. Isso aqui é o ponto principal, na minha opinião, pro filme não conseguir uma nota 9, não conseguir um 9.5, um 10... por causa de personagens desnecessários, sabe? Personagens que já poderiam ter saído da franquia, cara, antes desse filme aqui. Então, o filme ele perde bastante tempo com isso, sabe? Para os próprios personagens desnecessários terem desfechos
irrelevantes, sabe? Desfechos que a gente olha e fala, não é possível, não é possível. Quando acaba o desfecho ali de alguns personagens, quando a gente vê esse final mesmo de franquia, a gente olha e fala, pô, o filme foi um filmaço, mas realmente os caras fizeram isso aqui, sabe? Pô, os caras deram uma ênfase para o personagem, os caras perderam um tempo grande do filme com alguns personagens que a gente já sabia que eram meio desnecessários para ter um desfecho merda, sabe? Então, eu acho que essa é a questão. O filme perder muito tempo com coisas desnecessárias, com coisas que não seriam importantes, com coisas bastante irrelevantes. Então, esse é um ponto bem negativo do filme. Só que isso não tira o fato de Missão Impossível Acerto de Contas ser, né, o acerto final, no caso, ser esse filmaço que foi, e ser o filme perfeito para encerrar a franquia de Missão Impossível, sabe? Vale muito a pena você assistir. Eu acho que por tudo, sabe? Por tudo, pela história, pelo Tom Cruise, pela franquia de Missão Impossível, sabe? Vale muito a pena, você que viu todos os filmes, você vai conseguir entender cada detalhe, sabe? Você que não viu todos os filmes, que só viu o sétimo e agora vai ver o oitavo, pode ir tranquilo também, você vai entender totalmente o filme, tranquilo, sabe? Tranquilo. E isso é um ponto muito bom. Comenta aqui o que vocês acharam, se vocês vão ver o filme, se vocês não vão ver. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.